Olá, seja muito bem-vinda nessa noite. Nós estamos aqui no programa Conversa com Sara. Hoje será uma noite maravilhosa, gente, falando sobre um tema incrível, santidade. Você é o meu convidado, quero que você compartilhe muito a nossa live nessa noite. Tenho certeza que Deus falará poderosamente ao seu coração. O programa Conversa com Sara está no ar. Ok. Como purificará o jovem o seu caminho, guardando a palavra de Deus em seu coração? É sobre santidade que nós vamos falar hoje. E ao meu lado está aqui duas convidadas maravilhosas, lindas, a Aninha e a Gisele. Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas. Boa noite, Sarinha. Boa noite, Sara. Que legal. As meninas, gente, que estiveram conosco aqui no nosso encontro de moças, foi maravilhoso. Deus falou poderosamente aos nossos corações. E eu falei para elas, venham aqui para o meu programa, vou aproveitar vocês demais. E hoje elas estão aqui comigo. Gostaria que você falasse, Aninha, um pouquinho quem é você, a Gi também. Bom, meu nome é Ana Luísa, eu tenho 20 anos. Estou estudando odonto aqui em Conquista. Tem 2 anos e meio, estou na metade do curso, no caso, né? E sou uma pessoa, digamos assim, que gosta muito de artes, de organização e essas coisas. Ok. E você, Gi? Então, eu também tenho 20 anos, assim como a Lu. E, no momento, eu estou cursando Educação Cristã em Recife, no Seminário de Recife de Educação Cristã. Sou uma pessoa que eu realmente amo muito estar servindo, amo a obra, como todo bom cristão ama a obra, ama estar, né? Que legal. As meninas estiveram aqui conosco e a gente teve a oportunidade de falar sobre cura, sobre chamado, curadas para curar. Deus falou assim aos nossos corações assim de uma forma tão grande, tão maravilhosa. E hoje falando sobre santidade, né, nós vivemos em um mundo tão corrompido, principalmente, né, no meio dos jovens mesmo, a dificuldade de se manter puros, a dificuldade de ser cristão hoje. Queria que você começasse falando comigo, Aninha, como se manter pura, né, em uma geração tão corrompida, como ser essa jovem cristã, como demonstrar, né, a presença de Deus na sua vida diante de tanta dificuldade, de um mundo tão pecaminoso. Realmente é muito difícil, porque o mundo de hoje nos oferece inúmeras oportunidades, né? E as pessoas também, amizades, acabam complicando ainda mais. Mas é uma coisa assim que eu vejo muito a questão de prioridade. Quando você prioriza uma coisa na sua vida, então você segue com isso. Então, quando a gente prioriza aquilo que o Senhor tem para a gente, nos tem valor e entende o tempo do Senhor para todas essas questões em relação à santidade, então nós começamos a colocar aquilo como prioridade em nossa vida. Então, a gente prioriza por viver aquilo. E você, Gi, é difícil? Como é? Porque eu penso que, né, vocês têm muitas colegas também que não são cristãs, e aí, de repente, está ali em uma conversa, está ali em um bate-papo e tal. Ué, você pensa dessa forma e tal? Às vezes fica difícil se posicionar. Você já passou por alguma situação assim, Gi? Sim, atualmente a gente vê muito essa questão sobre o feminismo, é algo muito comentado, muitas pessoas falam que a Bíblia é machista, é um assunto muito comentado. E nos dias de hoje, você ser a favor da Bíblia, em muitos momentos, quer dizer que você é contra a mulher, contra o direito da mulher. E eu já comentei sobre isso com algumas pessoas, porque o próprio Jesus, ele valorizava as mulheres. As pessoas, às vezes, pegam um lado que elas não concordam e excluem toda a Bíblia. Porém, a gente vê muitos casos de mulheres sendo valorizadas na Bíblia. Débora, Esther, que foi uma rainha incrivelmente sábia. A gente vê Jesus defendendo a mulher adúltera. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A mulher com fluxo de sangue. Esse assunto que é um assunto muito crítico de se comentar, um assunto que às vezes é bastante delicado, mas a gente tá se posicionando à luz da Bíblia. Porque é aquilo, a gente não faz querendo agradar aos homens, mas pensando no que nos aguarda e a quem nós estamos, por que nós estamos fazendo aquilo. Quem nos chamou e se nós estamos seguindo esse caminho.
Certo. Vocês já perceberam que a nossa noite, a gente vai ser maravilhosa. Eu quero que você compartilhe aí a nossa noite, quero que você mande aí para os seus grupos da família. Tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Você que tem, né, um jovem, alguém conhecido que precisa ouvir essa palavra, hoje recebendo essas duas lindíssimas jovens, meninas fiéis ao Senhor, que têm feito a diferença, buscado o Senhor de todo o coração. E eu percebo, Aninha e Gi, que muitas vezes, assim, antigamente as pessoas tinham aquela ideia, assim, ai, gente, ser crente, ser cristã, que coisa quadrada. As meninas aqui super descoladas e tal, né? Então, assim, mudou um pouco essa concepção, né? Antes, a menina cristã tinha que estar com a saia lá no joelho e tal, não podia estar assim de regata, não pode usar um brinco e tal. Mudou essa ideia. Hoje a gente tem mais facilidade de poder chegar às pessoas, não é verdade? Eu vejo isso muito também como uma forma de evangelismo, igual você falou, né? De chegar às pessoas. Então, não é se amoldar ao padrão do mundo, mas questão mesmo de facilitar e também a forma com que a gente gosta de se expressar. Então, por exemplo, eu gosto de usar um brinco, eu gosto de usar o cabelo longo assim, mas tem gente que gosta de cabelo mais curto. E ok, e as pessoas às vezes se identificam mais. Às vezes eu tenho um estilo bem assim, digamos, praiano. E aí, eu tenho uma facilidade, talvez, de chegar às pessoas que também têm essa afinidade. Então, é uma questão de afinidades mesmo e são como forma de evangelismo também. Ótimo. A Gi tá super descolada aí, porque ela disse assim, ó, eu passei por um processo de cabelos e tal, entendeu? Tá super em alta agora, os cachos, né? Como é que é essa questão, assim, para você, da vaidade, de você se sentir bem e ser cristã também? Sim. Gente, então, essa questão da vaidade, porque eu não sou uma pessoa que sou de me arrumar muito, passar muita maquiagem, essas coisas. E tem muita gente que gosta de se maquiar, gosta de se arrumar mais. E tá tudo bem, como a Ana Luísa falou, como a Sara falou, tá tudo bem, cada um tem seu jeito. E essa questão da autoestima, como foi tratado ontem, por um grande período da minha vida, eu fiz muito progressiva no meu cabelo, acabou com o meu cabelo. E aí eu decidi mudar. Deixei meus cachos serem assumidos. E Linda. tem aquilo, né? As palavras às vezes machucam a gente, aquilo em transição é algo que muitas meninas sofrem. Tá bagunçado o seu cabelo, arruma, alisa. Então, até nessas pequenas coisas, pequenos detalhes, meu cabelo, a gente pode evangelizar alguém. Porque alguém se identifica, alguém passou por esse processo. Por menor que seja, há uma transição capilar. Mas até nos simples detalhes nós podemos falar de Cristo e, assim, temos um relacionamento com aquela pessoa, um evangelismo relacional. Ok. Mudou, então, essa concepção, né? Que antes, para você ser santo, para você, né, não tinha que estar com aquele saião, não podia usar calça, né? A menina precisava, né, não podia usar nada para poder mostrar santidade. Para você, Aninha, o que é ser santo? O que é santidade? Santidade, para mim, é buscar fugir da imoralidade, né? Ser ali como Jesus, como ele mostrou ser santo, buscando sempre a vontade do Pai, sempre tendo a consciência mesmo de questão mesmo, por exemplo, a gente fala de vestido longo, né? Ter que usar saia longa, mas também não é também usar uma saia curtinha. Sim. Então é ter decência e ao mesmo equilíbrio, tempo, né? Isso, equilíbrio em tudo que a gente usa, a forma com que a gente vai agir também, se comportar. Então, tudo tem que ter esse equilíbrio. E santidade traz a gente remete àquela frase assim, sejam santos, né? Como eu fui santo, Jesus fala. E ser mesmo diferente. Ser aquela diferença, longe do padrão que o mundo traz. Ser diferença. Certo. Porque quando nós falamos assim, fulana santinho, sei, né? As pessoas têm uma ideia errada do que é ser santo, né? Ser santo é ser separado. Separado de quê? Do pecado, como você falou. E para você, Gi, como que essa questão da santidade está ligada somente às roupas? O que você pode acrescentar mais essas questões? Eu acredito que santidade não se limita às roupas, porque às vezes a pessoa pode se vestir de uma forma recatada, comportada, mas porém não tem uma vida de santidade, uma vida de entrega a Deus. E
Justamente isso, assim como o Lu falou, sede santos porque eu sou santos, e também em Apocalipse fala que os santos se santifiquem mais. Então, a partir do momento que a gente conhece a Cristo, tem um verdadeiro encontro com Ele, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a gente se torna uma nova criatura. O que a gente fazia antes, nós deixamos de fazer. Até, não só pela gente, mas pensando no nosso irmão. Se eu fizer isso, ele vai se escandalizar. Ele pode estar pegando por conta do meu jeito de agir em alguns aspectos. Então, ser santo não é limitado às nossas vestes, assim, mas também com relação às nossas vestes espirituais, que nós temos demonstrado ser em atitudes, em relacionamentos, em falas e ações. Ok. A Aninha, ela comentou sobre essa questão do equilíbrio, que muitas vezes a gente tem dificuldade, porque assim, hoje nós estamos, né, vivendo um momento especial e tal, é uma geração pós-moderna, e hoje nós usamos na igreja, né, assim, tem algumas igrejas que não usam, mas assim, nós batistas usamos calça, nós usamos acessórios, mas aquela coisa que você falou, a questão do equilíbrio. Então, hoje, como a Gi também falou, sobre essa questão do feminismo e tal. Hoje, ou é 0 ou é 80, né? Então, muitas vezes, a gente tem dificuldade de poder trazer essa questão do equilíbrio. Aí as meninas falam assim, mas uma sainha, né? Mas a saia não tem nada a ver. O que importa é dentro. Mas a questão do equilíbrio, de você manter o seu corpo guardado, de você ter cuidado, de você se guardar, isso é muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre como é que a gente pode ter esse equilíbrio nas nossas roupas, no nosso comportamento também e tal, né, da forma que a gente fala e tudo, porque muitas vezes as meninas têm essa dificuldade de compreender esse equilíbrio. Não, mas é uma roupa só, o que tem, tá? Não tem nada a ver. O que importa é o meu coração. Jesus trata em tudo na nossa vida, né? É muito relacionado à intenção do nosso coração, realmente. E sobre o equilíbrio, tem uma frase que é até em inglês, mas traduzindo é assim, o que Jesus faria no meu lugar? Então, você olha no espelho, né? Eu sempre penso assim, quando eu estou em dúvida de alguma coisa, se eu vou fazer isso, ou se eu vou me vestir dessa forma, alguma questão da minha vida, eu penso assim, será que Jesus usaria dessa forma? Será que Jesus faria isso? Então, é pensar mesmo como que ele faria, porque devemos ser semelhantes a ele, né? Buscar sempre estar agindo como ele agiu e estar buscando os frutos do Espírito que ele nos deu. Então, buscar isso e querer ser a forma decente, a forma do seu jeito, não se anular de forma alguma, mas buscar ser você a imagem de Cristo. Autêntica forma de Cristo, né? Forma de Cristo. Essa questão do espelho, né? Porque nós meninas somos muito vaidosas, né? Então dá aquela olhadinha assim no espelho, deixa eu ver aqui, tá legal? Será que eu não estou chamando muita atenção? Será que minha calça não está assim muito justa? Será que minha saia não está um pouco curta e tal? Porque os meninos, eles são chamados a atenção pelo olhar, não é? Sim. Então, essa questão do espelho, muitas vezes na hora de sair, de ir para a faculdade, de ir para a igreja, faz diferença. Será que Jesus vestiria? Será que tá legal? Tem umas meninas também, por exemplo, que quer colocar alguns brincos, mas coloca na intenção de, vai ficar mais sexy, vai ficar mais, sabe, de uma forma assim. Geralmente isso. No umbigo. Então vai muito dessa intenção do coração, né? Por que você está colocando aquele brinco ali? É para chamar a atenção de você, do seu corpo, de alguma forma? Então isso seria errado. Mas quando você quer colocar mesmo ali, tá bonito, não tem problema nenhum, tá de boa. Sim. E você, Gigi, já teve algum momento assim que você vestiu aquela roupa assim e tal e falou assim, não, eu acho que não está muito legal, acho que está chamando atenção, acho que eu vou trocar, acho que Jesus não está muito gostando. Já. Porque vocês duas moram em uma cidade quente. E eu percebo que muitas vezes assim, a gente tá ali na praia, ou de repente você mora em uma cidade quente e tal, e às vezes tem dificuldade, né? Quer vestir aquele shortinho, quer ficar mais à vontade, e às vezes acaba que fica muito à vontade. Como é que é, gente? Porque é justamente isso. Não apenas só o que é que Jesus faria no meu lugar, mas como ele estaria me olhando nesse momento. Brumado mesmo, que é uma cidade quente, como você falou, mas, por exemplo, se eu for evangelizar,
eu não evangelizaria de short, uma calça folgada, não uma calça totalmente apertada também, porque não só atrai o olhar do homem, mas também é a gente ter esse pensamento. Será que Jesus me vendo com essa roupa agora? Será que ele está com um olhar de cuidado? Ele está falando, filha, você pode vestir uma roupa assim, mais decente, algo que não vai fazer a pessoa que você vai estar evangelizando pecar, porque acaba que não tem jeito. Tanto em pedagogia, a forma que a pessoa mais adquire conhecimento é 80% através da visão. Então, quando nós vamos evangelizar ou fazer qualquer coisa, o que primeiro vai atrair é as nossas vestes, a nossa roupa, como nós estamos nos portando. E, às vezes, acaba que a atenção na nossa fala se torna inferior à atenção dos olhares com as nossas vestes. É aquela primeira impressão, né? É a que fica, né? Isso. Então, você vai, de repente, falar ali e tal de Jesus e tal, aí, de repente, a pessoa, né, dá uma olhadinha ali e tal, assim, né? Chama atenção. Essa questão da visão é algo bem importante mesmo. Muito, muito bem colocado, meninas. Já deu para você ver aí na nossa, né, que hoje o nosso programa está maravilhoso. Compartilhe a nossa noite aí com o máximo de pessoas que você puder. Esse programa está sendo especialmente feito, para a juventude diferença e para todos os jovens cristãos. Daqui a pouquinho a gente volta, tá certo? Um beijão para você. Deus te ama. Fato. Deus te ama. Mas no mundo terás aflições. Sim. No mundo terás aflições, dores, sofrimento. No mundo terás aflições, decepções, frustrações, desemprego, morte. No mundo terás problemas, solidão, crises, guerra. No mundo terás vírus, pandemias, divórcio, câncer, diabetes, tristeza, estupro, depressão. Porque os velozes nem sempre vencem a corrida. Os valentes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. E a honra nem sempre é dos mais prudentes. Porque o tempo e a sorte pertencem a todos. E na solidão você desconfia. E aí você duvida. Porque Deus te ama, mas não prometeu te privar disso tudo. Porque nem a seu próprio filho poupou. E Jesus sabe o que é padecer por aflições. E ali no Getsemane, Jesus orava ao Pai em grande agonia. E nem por uma hora os seus discípulos lhe puderam lhe fazer companhia. Da flagelação, sua pele foi dilacerada. E com uma coroa de espinhos, a sua cabeça foi coroada. Ele levou sobre os ombros o instrumento da sua própria morte. O seu corpo em chagas foi moído. E sendo assim, Jesus foi erguido, pendurado no vil madeiro. O ar entrava em seus pulmões e não saía. Jesus estava sendo envolvido pela eminente asfixia. Ele levou sobre si as nossas dores, a humilhação, o peso, o pecado de toda a humanidade. E na cruz, Jesus clamou ao Pai: meu Deus, por que me desamparastes? E sendo assim, Jesus cumpriu a sua missão de morrer por todos nós. Somente um grande amor é capaz de uma grande entrega. Você não passa por nada sozinho, você não enfrenta nada sozinha. Deus não prometeu ausência de sofrimentos, mas Ele prometeu a sua presença todos os dias. Olhe para a cruz e veja Jesus morrendo por você. Olhe de novo e a cruz está vazia. Olhe para o sepulcro e veja o corpo de Jesus ali.
Olhe de novo. E o túmulo está vazio porque Ele ressuscitou. Olhe para o céu e veja Jesus assentado à direita de Deus. Olhe de novo e em breve Ele voltará para buscar você. Igreja amada, filho amado, foi, é e será sempre por você, para que você tenha vida, qualidade de vida e vida em abundância. Tudo isso porque Deus te ama e você pode confiar no amor de Deus. Ok, nós estamos de volta, hoje aqui recebendo duas jovens lindíssimas, maravilhosas de Brumado, a Aninha, que faz odonto, e a Gisele, que é seminarista. Estiveram conosco no final de semana passado, foi um momento incrível, falando sobre curas, sobre chamado, e hoje aqui no programa Conversa com Sara, meninas. Mesmo. Falando sobre santidade, né? Como é difícil o jovem cristão se manter puro, né? Como é difícil a menina se manter pura. Nós estamos vivendo assim um momento tão difícil que vocês estão assim tão expostos a essa questão da sexualidade, né? Eu percebo assim que na nossa época, né, gente, porque eu sou jovíssima também. Mas assim, a exposição em relação a essas questões sexuais não era tão grande, né? Assim, o acesso muitas vezes a uma revista pornográfica, a um vídeo, era mais difícil, era aquela coisa ali escondida, de repente. Hoje não, você tem o acesso à internet, você abre, você pode ver ali a todo momento e tal. Então é muito difícil, a gente se preocupa muito com a juventude em relação a isso, porque assim, você tá na rua, você tá vendo ali, muitas vezes, meninas ali totalmente, né, nuas mesmo, é outdoor, é celular, é um programa de TV, tudo é voltado para essa questão sexual. Então, muitas vezes falar assim, não, eu estou me guardando, eu me abstenho de ter relação sexual hoje lá no mundo, não. Você não está normal, eu não acredito em você. Não é possível hoje uma menina do século 21 não ter uma vida sexual ativa. O que você pensa sobre isso, Aninha? Assim, é possível se guardar mesmo? Como é que é? Com certeza, é muito possível se guardar. É uma coisa que você falou, realmente, o cotidiano de hoje é como se, antigamente, isso era mais difícil, né? Às vezes a gente pensava, via acontecer essas coisas, questão de pornografia, questão de se guardar, e era algo que a gente, essas pessoas que não se guardavam, no caso, que viam pornografia o tempo todo, eles eram, tipo assim, por que eles estão fazendo isso? Mas hoje já é o contrário. Então, tipo assim, é como se nós fomos aqueles estranhos, sim, né? Nós de outro mundo. Os de outro mundo. E eu vejo isso como se fosse assim, algo se tornando cada vez mais cotidiano na vida das pessoas e o mundo piorando cada vez mais, né? Em questão de maldade mesmo. O mundo tem se tornado cada vez mal. E com relação a isso de se tornar, de permanecer santo, né, em relação sexual, não ter uma vida sexual ativa, é muito possível porque não se trata só porque realmente talvez seja difícil, principalmente para aqueles que namoram, aqueles que estão noivos, mas a pessoa que tem temor ao Senhor sempre vai buscar, primeiramente na vida dela, tá buscando a vontade do Pai. Então, né? Isso. E tem uma coisa, por exemplo, tem pessoas que têm uma facilidade muito maior de, tipo assim, se guardar, de dizer, não, eu não vou me deixar levar pelo meu desejo, pela minha vontade. E tem gente que tem uma facilidade de ir mais fácil. Então, tipo assim, tem a carne, né? A carne é mais forte. Então, essas pessoas que têm esse desejo maior, essa vontade mais forte, assim, elas precisam pensar em alternativas e em estratégias para que não venham cair, né? Então, vai tudo de muita estratégia, de muita sabedoria também, que
pedir ao Senhor, Senhor, por favor, me dá uma estratégia de não cair nessa questão, de me permanecer. De repente, né, de situações. Tem um versículo que fala assim, não é para se afastar, não é para dizer não. Ai, eu esqueci, gente. Daqui a pouquinho você lembra, então. Mas então, é justamente isso, né? Assim como a gente vê, fugir da aparência do mal. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. A gente sabe, como a Aninha falou, o mundo já mudou bastante. Hoje nós que somos os estranhos. Mas nós não devemos nos conformar com esse mundo, né? Nós devemos estar buscando trazer exemplo através das nossas vidas e fugir da aparência do mal mesmo. Se você sabe que você tem uma tendência maior a pecar com certa atitude, ou por estar em certo lugar, por ter uma proximidade com certo alguém, o melhor é você cortar o mal pela raiz, fugir mesmo. A gente vê muito José com a mulher de Potifar, que ela direto, vem pra cama comigo, falando mesmo assim com ele fugiu. Ele fugiu. Perna pra quem te quer. Exatamente. Então é isso. É a gente fugir da aparência do mal. Porque a santidade, a gente sabe que tem essa questão. Nós, como cristãos, como imitadores de Cristo, nós não misturamos com o mundo. Água e óleo não se misturam. Então nós devemos buscar mesmo estar fugindo dessa aparência do mal para não correr o risco de pecarmos com isso. Era esse versículo mesmo, de fugir da aparência do mal. Porque não é diferente fugir e ficar resistindo. Então não é para você estar ali perto de pecar, querendo resistir, mas é realmente fugir. Então se você está vendo que você é fraco ali naquele quesito, então você não vai ficar ali, entendeu? Então não vai ficar testando os seus limites, até onde que eu vou, procurando assim. Se você sabe que ali você já tem dificuldade, então foge mesmo. Corre mesmo. É interessante porque nós lidamos muito com essas questões, né? Como pastores de jovens, muitas vezes Nivaldo está com os meninos, porque a menina muitas vezes pode ser até um pouco mais tranquilo, mas muitas vezes para os meninos às vezes é mais difícil, né? Porque essa questão da visão, muitas vezes as meninas também não se comportam muito direito com essa questão das roupas e tal. E Nivaldo sempre fala, gente, vocês precisam fugir, né? Da aparência mesmo, tá assistindo filme. Aí, de repente, porque é difícil um filme que não tem uma cena de sexo, né? Então, tá assistindo o filme, começou ali, você sabe que vai começar a ficar mais quente, passa essa parte e tal, pula, né? Tem problema com o celular, de estar em um vídeo muitas vezes e tal, ó, limita seu tempo no celular e tal, procura alguma estratégia para que você fuja disso. E isso é difícil muitas vezes, né? É difícil porque, assim, o pecado, ele é atraente. A gente fica curioso, você quer ver, você quer se alimentar daquilo e você só vai se distanciando da presença do Senhor Jesus. Não é verdade? Demais. Quer completar mais alguma coisa? Não, obrigada. E assim, já na rodinha assim, de amigas, bate aquela pergunta assim, e aí, né, como é que foi a primeira vez? Já teve essa primeira vez? E muitas vezes assim, a gente se impor, não, eu sou virgem ainda, eu tô me guardando, muitas vezes pode ser constrangedor. Como é que vocês lidam com essa questão assim? Porque vocês estão na faculdade, tem amigos, rola, né, aquela pergunta, e aí, tal, você já ficou? Como é que é isso pra vocês? Chega a ser engraçado, porque meus amigos mesmo, desde o ensino médio, faculdade, todo mundo sabe, né, quem que eu sou, o que eu sigo. Então, eles sabem que eu me guardo nesse sentido, isso. Então, às vezes eles faziam mesmo, tipo assim, a resenhava, né? Nossa, você vai virgenzinha e tal, né? Então, era algo que, assim, particularmente pra mim, eu não me via constrangida, porque era uma certeza minha de que eu quero isso pra mim, sabe? Né? Isso. Então eu não ficava constrangida de, nossa, tô fazendo errado, porque eu sabia que isso era o que eu queria pra mim. Foi uma prioridade que eu coloquei na minha vida. Então foi mais tranquilo pra mim dessa forma. E eu via muito assim, quando eles me perguntavam, e eu dizia, né, que eu não faço dessa forma, gente. Eu via muito como testemunho também. Então, outra, assim, mudando um pouco o sentido, mas só para dar um exemplo, lá na minha sala, eu era, tipo assim, digamos, a única ou uma das únicas que não falava palavrão.
E eles ficavam assim, fala aí um palavrão, não sei o que, fala um palavrão. E eu dizia, não vou falar. Então eles já tinham isso na mente deles, assim, não, ela não fala palavrão, sabe? Eles já tinham a minha imagem como alguém que não falava palavrão, que não fazia essas coisas. Então, deixar certo mesmo a sua identidade. Isso é até interessante porque as pessoas começam a respeitar, né? Assim, vamos respeitar também a ideia dela e tal. Ela não quer falar palavrão, vamos deixar também, porque você começa a trazer também um respeito para si, né? Porque quando você, de repente, fala alguma coisa, mas não tem uma conduta, você não é autêntica, aí as pessoas acabam não te respeitando, não dando credibilidade para você. E é impor mesmo, né? Tipo assim, você não vai ficar naquela assim, fala às vezes, fala não. Você não fala. Ou é sim ou é não, né? Igual a palavra fala. Isso. E você, Gi, já teve alguma situação assim de estar ali naquela rodinha ali de amigas e tal? E aí, você já ficou com aquele carinha e tal, não sei o quê? Então, como eu estudo no seminário, a gente mais nunca tranquilo, né? chegou a ter essa conversa. Só no ensino médio, né? Só no ensino médio. Só no ensino médio. E também, como eu estudei um semestre em faculdade, e a UESC, ele é algo que é muito aberto, que você mais vê, não só com relação a essa sexualidade, mas também drogas ilícitas. Você tá passando lá, você sente o cheiro bem forte. Então, é algo e de frente da UESC tem um bar chamado Inferninho. Olha o nome. Inferninho. Então, era algo que às vezes meus colegas falavam, eles sabiam que eu era cristã porque eu falava, aí eles falavam, Gisele vai com a gente porque aí se a gente passar mal, ela que vai cuidar da gente, como se fosse aquela tia do rolê que falam. Então, essa questão da gente ter claro quem a gente que eu não concordo com isso, eu não sou a favor disso, eu não faço isso, não porque a minha religião não permite, mas porque eu sou imitadora de Cristo, eu sei que ele não gostaria que eu fizesse tal atitude, eu sei os meus princípios, e você falar isso em alto e bom som, traz um respeito para si. As pessoas não conversariam com você o que conversariam com outras por saber. Com ela, esse papo não vai ser muito legal, posso constranger ela vai ficar sem graça. E até a própria pessoa se sente constrangida em falar algo com a gente com relação a isso, por saber que não é uma atitude que a gente faria, ou algo que é constante nas nossas vidas. Ok. Mas muitas vezes também, a jovem, ela vem para a igreja, a menina, ela se converte, ela tem uma experiência com Jesus, mas ela já teve, né, uma vida sexual ativa antes. E aí, se manter depois sem ter uma vida sexual pura é complicado. E muitas vezes precisa o quê? Precisa de ajuda, realmente, né, das amigas da igreja, do pastor, e ela tem mais dificuldade. Vocês já conheceram alguém assim que conseguiu segurar a barra? Porque assim, né, quando a gente já vem desde uma base cristã, muitas vezes você pode estar perguntando assim: Sara, para você é fácil, para as meninas é fácil, porque elas já nasceram em um contexto cristão e tal, mas eu já absorvi muita coisa do mundo. É possível conseguir realmente se manter pura depois que conhece Jesus, porque é difícil. A gente não vai fantasiar aqui e dizer que é tudo lindo, maravilhoso, porque não é. A gente está aqui no mundo, nós somos carne, temos desejo mesmo. Você tem seu namorado, você tem desejo pelo seu namorado, você quer, né, você quer estar com ele, você anseia por esse dia também, por esse momento maravilhoso, mas tem muitas jovens que sofrem esse preconceito, né, de estar na igreja porque já teve uma vida antes e não consegue, né? Como é que é isso assim para vocês, assim? Eu já conheci bastante pessoas, amigas minhas, amigos que vivenciaram isso e realmente é muito difícil. Muito mais, né? Muito mais, porque é como eles já provaram, né, daquilo que é bom, mas não dessa forma distorcida que o mundo traz, né? É bom da forma com que Deus traz pra gente. E uma coisa que eu vejo que ajuda muito é ter pessoas do lado. Então, tipo assim, pessoas para te aconselhar, para estar do seu lado, te ajudando ali a não cair. Isso eu vejo como, tipo assim, um dos tópicos. Pedir ajuda mesmo, apoio, né? E pedir não ajuda, de pessoas aleatórias, não pessoa qualquer, mas tipo assim, por exemplo, um líder de jovem,
alguma amiga sua que tem a capacidade de te aconselhar, de estar ali com você, te ajudando mesmo a vencer essa tentação, esse desejo. E não viver na prática da masturbação, que é Isso. pecado também. Eu também tenho algumas amigas que já passaram por isso. Uma amiga minha que tinha vida sexual ativa, não era cristã. E um dia ela teve um verdadeiro encontro com Cristo e a partir dali ela mudou todas as suas atitudes. E a chave principal é justamente isso. Tenha amizades que te aproximem de Cristo. Porque são amizades que vão estar te fortalecendo, vão estar te deixando mais firme, que no momento que você pensar em pecar, é aquela pessoa que você vai pensar, eu vou ligar para ela porque ela vai me ajudar. Ela vai me dar um conselho, uma palavra que vai me ajudar a resistir. Alguém que vai estar firme com você, sendo uma pessoa de oração contigo. Líderes espirituais, é sempre bom a gente conversar com o pastor, líderes de jovens, e até com pessoas que são cristãs e já passaram por isso, que também já foram do mundo, porque elas vão ter mais propriedade para falar sobre isso com a gente, como elas venceram, como elas lidaram com essas situações. Então, para mim, a chave é justamente isso, você ter amizades que te aproximem de Cristo. Não ficar isolado, né? Isso é muito importante, Isso. porque nós estamos passando por esse processo de isolamento e muitas vezes as pessoas se trancam mesmo, né? Dentro, não só de casa, mas dentro de si, e aí começa realmente com as práticas e não pede ajuda. Então, você precisa pedir ajuda se você está tendo alguma dificuldade. Procure alguém que possa te ajudar, que possa te aconselhar. Não mergulhe, né, no pecado, porque é muito difícil. É muito difícil. Uma coisa também que bate muito nessa questão das pessoas que já vivenciaram isso, né? É a questão da pureza. E eu já vi muitos falarem assim, eu não consigo me sentir mais puro depois disso que eu já fiz, sabe? Mesmo que ele já tenha parado de fazer, mas ainda assim ele se sente sujo de certa forma. E uma coisa certa, é como o versículo que você citou bem um pouquinho antes, que eis que tudo se fez novo, né? Quando a gente conhece o Senhor, Ele nos faz uma nova criatura, Ele nos torna puro novamente. Então, Ele nos santifica. E é um processo contínuo de santificação, de purificação. Tem uma frase de uma influenciadora que eu gosto muito, missionária, ela fala bem assim: não torne impuro aquilo que Deus já purificou. Porque a gente tem essa visão, nossa, Deus não me ama mais, eu pequei, eu não vou voltar para a igreja porque eu não vou encontrar amor lá, Deus não me ama mais. Só que não é isso. É o sacrifício de Cristo na cruz, não foi para uma situação específica, mas Ele morreu por toda a nossa vida. Por toda a nossa vida por inteiro. Não é um pecado, não é limitado a um pecado a salvação de Cristo. Mas Ele nos deu uma nova vida. E nós às vezes nos culpamos quando o próprio Cristo não nos culpa, mas Ele nos perdoa. E continua nos perdoando todos os dias, porque nós pecamos todos os dias, mesmo que mentalmente. Então é justamente isso. Nós não perdoamos a nós mesmos muitas vezes por alguns pecados, e é isso, que nós não venhamos tornar impuro aquilo que Deus já purificou. Ok, porque a culpa é muito complicada, né? Aquele sentimento de culpa, puxa, mas eu errei e tal, sabe? Deus não vai me perdoar, eu não sou mais pura, eu não me sinto digna de estar na presença de Deus. A gente sabe que nós somos falhos, né? Que o cair é do homem, mas essa questão que você falou de se levantar, né? E bola pra frente, você caiu, infelizmente, mas Deus perdoa, vamos pra frente, vamos nos levantar e vamos seguir. Isso é muito importante, a gente ter essa ideia, principalmente para você que está em casa, está assistindo e está com essa dificuldade, sabe? Peça perdão para o Senhor e continue, não é verdade? A Gi falou algo muito interessante, que é a questão das amizades. Né? Porque assim, né? Todo mundo quer estar com o outro, quer estar com um colega, quer participar daquele grupinho, e muitas vezes aquele grupinho não é uma boa influência, não é alguém legal que vai te conduzir ali para aqueles pensamentos realmente de Deus. As más amizades, elas corrompem realmente os bons costumes, porque já tem esse ditado, né? E Jesus diz, né, a questão de luz e trevas. Como é que a gente pode lidar com essa questão das amizades mundanas? Realmente, luz e trevas não se dão bem. Então, é igual fala também, não ficar ali na roda dos escarnecedores, né? Eu vejo assim, não é você se afastar e, tipo assim, só vou viver com santos agora, só vou viver com pessoas certinhas. Não é isso, até porque o evangelismo mesmo, nós temos que ir àqueles que estão perdidos, àqueles que clamam por socorro. Então, é você saber
o seguinte, eu não vou estar naquele meio, eu não vou me adentrar aquele meio ali e fazer parte dessa amizade mundana. Mas eu posso estar ali, digamos assim, no intuito de querer trazer ele para a igreja. Então, tem uma diferença muito grande, eu não quero que vocês confundam isso. Não é estar ali vivendo junto com eles, na roda dos escarnecedores, indo para festas com eles. Mas, por exemplo, eu já vi pessoas indo para festas para fazer um evangelismo. Então, é muito diferente essa forma de ver, essa forma de fazer. E justamente isso que Lu falou, não é porque eu vou estar com alguns amigos que não são cristãos que eu vou, como é que eu posso falar? Me abster, eu não vou cortar minhas amizades, porque isso é até religioso, você cortar amizades porque você foi para a igreja, e é justamente isso que faz com que as pessoas pensem muito mal da própria igreja. Se tornou crentinho, não vai mais andar comigo. Você se tornou crentinho, mudou seu jeito de falar comigo, não sou mais seu amigo. Mas não é isso, é a gente ser a luz do mundo onde a gente está, em meio às trevas, a gente sendo a luz, porque por mais que tenham aquelas pessoas, aquela roda de escarnecedores, e a gente não vai estar compactuando com o que eles estão fazendo, mas é eles saberem, minha família está passando por dificuldades financeiras, vou falar com Gisele, vou falar com Sara, porque eu sei que elas são meninas da igreja, são mulheres de oração, estou com dificuldade, você pode me ajudar? Então, mesmo você estando na igreja, você não deixar as suas amizades de lado, porém cortar as atitudes que eles estão fazendo, não cometer atos, não estar sendo conivente com o mundo, cometendo atos não cristãos, porém não deixando a amizade de lado, porque a gente condena o pecado, porém a gente ama o pecador. Ok. E muitas vezes até os próprios jovens chegam pra gente e comentam sobre essa questão. Olha, eu posso sair com a fulana e tal, a fulana é assim e tudo, mas eu quero me aproximar, eu quero estar. E muitas vezes dosar essas questões assim é complicado, porque assim, vai chegar aquele momento assim que as ideias, elas se chocam, né? Quando você caminha muito com alguém, geralmente essa pessoa é parecida com você, não é verdade? E muitas vezes se relacionar realmente com pessoas que não têm princípios cristãos é complicado. Mas, por outro lado, a gente não pode se manter distante, porque nós precisamos levar o amor de Deus, nós precisamos atrair essas pessoas, como a Gi falou, a gente não pode se contaminar com o pecado, a gente não pode odiar, a gente tem que ter, né, raiva do pecado e não da pessoa. Isso é bem bacana. E na faculdade, nós percebemos que, infelizmente, muitos jovens acabam se corrompendo. Né, assim, às vezes está na igreja legal, bacana, era aquela menina, era aquele menino que se envolvia com a igreja, estava ali ativo, aí foi para a faculdade, mudou o pensamento assim e tal, e aí começou a andar mais com a galerinha da faculdade e muitas vezes se corrompeu. Puxa, fulano se corrompeu. Como é difícil administrar essas questões da faculdade, porque assim, você vai para lá, é um mundo, né? As pessoas têm uma mente muito aberta para o mundo, para essas questões. Eu queria que vocês dessem assim, conselhos assim, para quem hoje está na faculdade e precisa se manter fiel e como dosar essas questões. Eu acredito que é muita questão de você ser de você não se deixar ser influenciado, mas influenciar os outros ao seu redor. Então, o principal é justamente o que a Bíblia trata, orar sem cessar. Que nós devemos orar, porque como é que nós queremos permanecer firmes se nós não temos intimidade com aquele que vai nos deixar firmes? Nós devemos ter uma vida constante de leitura da palavra para nós enraizarmos mesmo na palavra de Deus. Porque nós queremos estar firmes, porém com raízes para fora, assim. E quando bate uma ventania, a gente sabe que se uma planta não tem suas raízes realmente firmadas, não é fortificada, ela vai cair. Então, nós temos que ser mais firmes do que a ventania que vem sobre nós. Nós temos que estar influenciando na faculdade, seja no trabalho, e não ser influenciados por eles.
Verdade, essa questão da base que você falou. Então é muito importante que o jovem busque essa experiência hoje e tal. Você que está na igreja, você que ainda pode viver essa oportunidade, você criar essas bases para que quando você for para a faculdade, para que quando você estiver, né, com várias pessoas assim que não têm os princípios da palavra do Senhor Jesus, você não venha se balançar. Porque, infelizmente, a gente percebe que uma grande maioria dos jovens, quando vão para a faculdade, acabam se desviando, acabam se corrompendo, e isso é algo muito triste, né? E a faculdade leva também muito trazer assim coisas novas. Então, tipo assim, algo que encanta muito. E aí a pessoa diz assim, uau, que diferente. Eu nunca vivi isso. E ela quer viver aquela novidade ali, aquela nova fase da vida dela. E eu acho que isso encanta muito. E por isso que eles são muito propícios a se afastar e a balançar dessa forma. Mas é igual você falou, amiga, que ter a base firme mesmo, estar firmado na palavra, ter aquele, não algo superficial, mas um fundamento sólido. Buscar experiências com Jesus, Isso. né? A gente percebe hoje que o jovem, ele precisa buscar, né? A gente fala muito sobre essa questão de ser autêntico hoje, né? Antigamente as pessoas, elas viviam, né? Digamos assim, naquela capa, como a gente começou aqui falando, da roupa e tal, mas hoje nós buscamos ser mais autênticos, nós queremos viver realmente Jesus, não só da boca para fora, não só ir no domingo à noite, não só receber aquilo que o pastor fala e tal, mas de buscar o seu relacionamento com Cristo. É isso realmente que faz diferença, meninas? Com certeza, um relacionamento com Cristo, um relacionamento verdadeiro. E uma coisa também é que muitas vezes pessoas, jovens principalmente, vivem muito de máscaras, de, por exemplo, estar ali na igreja é ali, mas quando está fora já é como se fosse uma outra pessoa. Então, não é isso que o Senhor deseja da gente, né? Nós precisamos ser autênticos em todos os momentos da nossa vida, e o que eu sou aqui, eu sou ali também, em todos os lugares. Ok. Vocês no encontro de meninas falaram sobre chamado. E eu percebo assim que existem muitos jovens que eles fazem até células na faculdade, eles falam do amor de Jesus, eles cumprem o chamado de Deus também nas suas vidas. A Gi, ela é seminarista. A Aninha falou que ela faz odonto também, mas que o maior desejo do coração dela é de cumprir o chamado de Deus na sua vida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência assim, do jovem viver o chamado de Deus e em todos os momentos da sua vida falar disso, Aninha. Como é que é isso? É muito lindo. Entender o chamado de Deus, foi algo para mim, essa parte de questão de missões, de chamado, foi algo que ardeu desde criança. Então, eu não tive dificuldade de saber o que Deus queria para minha vida, mas em questão de profissão, eu não fazia ideia até o meu 3º ano. Eu decidi, de última hora, e foi algo muito direcionado pelo Senhor. Que, assim, do nada, me veio uma paixão. Eu nunca tinha pensado em odonto, gente, na vida, por mais que meus pais fossem, mas eu nunca tinha pensado em odontologia. É todo mundo nessa pegada, gente. Um beijo aí pra Jaque, pra o Júnior, pra toda a família aí da Agi também, de Brumado. Lembrando que você pode participar no nosso chat, as meninas vão poder, né, tirar algumas dúvidas aí. Nos comentários também, você pode participar. E aí foi uma paixão que surgiu muito do nada. E ainda assim, eu fiquei assim, será que é isso que o Senhor quer pra mim? Será que é esse curso que Ele deseja eu fazer? Não só na questão de atuar, porque eu vejo também propósitos do Senhor. Por exemplo, Ele quer te colocar ali naquela faculdade pra falar pra uma pessoa específica ali. Então, às vezes a gente pensa assim, eu preciso fazer medicina porque eu vou atuar como médica lá nas missões na África, e não é só isso. Talvez o Senhor queira te colocar naquele lugar ali, naquela profissão, naquela faculdade, naquele ambiente, para tratar talvez com uma única pessoa. Deus tem propósitos e os propósitos dele são perfeitos. E a gente precisa compreender isso e se dispor a ser usados por Ele mesmo. Então, eu ficava nessa dúvida, será que o Senhor me quer ali verdadeiramente? E Ele me deu uma palavra. Teve um momento que eu fiquei muito assim, não é isso, vou pensar em outra coisa. Mas aí Ele me trouxe
um versículo lá em Ruth que falava assim: permaneça no lugar onde eu te coloquei. E foi isso que me veio ao meu coração, e muito assim certo de que o Senhor tinha me colocado ali e era ali que eu precisava permanecer nesse momento. Então, e uma coisa que eu ficava muito assim, minha cabeça também às vezes viaja um pouco, tipo, pensando no meu futuro. Meu Deus, será, o que eu vou fazer depois? O que eu vou viver depois? São tantas dúvidas, tantos questionamentos. Existencial, né? Certezas. E ele falou assim pra mim: viva o seu presente. Eu te coloquei aqui, viva esse aqui agora. E o futuro sou eu que tomo conta. Então, simplesmente confia e descansa na minha vontade. E foi isso que eu fiz. Amém. Buscar estar no centro da vontade de Deus, né? E você, Gi? Gi, que é seminarista, né? Deus, eu creio que Deus trouxe, né, essa confirmação no seu coração do chamado de viver uma vida integral mesmo à disposição do Senhor. Jovem, jovíssima, 20 anos, tendo essa certeza no seu coração. E isso é muito lindo. Como é que foi essa chamada, Gi, assim, para a obra do Senhor? E você comentou no nosso encontro que você tinha uma faculdade, estava fazendo, trancou. Como é que foi o chamado de Deus na sua vida? Então, eu sempre fui uma pessoa muito ativa na igreja desde pequena, amava estar ajudando, fazia apresentações de peça na minha cidade, em um projeto social para crianças, em congregações. Então, eu sempre fui muito envolvida, mas da parte da arte, música e teatro. Só que aí, depois que eu fui para a faculdade, decidi o que eu ia fazer, né? Decidi, assim, profissional em engenharia. Que aí começou a vir as dúvidas, que aí eu achava que era uma crise existencial, né? Não tinha nada espiritual envolvido. Só que eu comecei a pensar muito em missões, comecei a pensar em contribuir muito para a obra do Senhor. E o principal, eu acho que toda pessoa que tem o seu chamado, antes de descobrir, de entender que é a voz de Deus, passa por esse momento. Será que é Deus ou será que sou eu? Eu já vi aqui em um dos encontros da Sara sobre justamente a resposta para essa pergunta, sobre se é Deus, se é sua vontade. E nisso, quando Deus te traz paz, é porque é dele. Se você não tem paz com algo, é porque não é dele. Então, quando eu tiver certeza, orando, meus pais em oração também, minha família, e eu tive essa confirmação dele, quando ele trouxe paz ao meu coração, aí eu tive a convicção de que ele me chamou para algo além do que eu imaginava. E na minha mente, primeiramente, eu pensei: missões, vou trabalhar no campo. Só que aí depois Vou pra África. Vou pra África, porque a gente acha que missões é só na África. África, Ásia, é isso que é missões. E aí, conversando com o meu pastor e orando, eu percebi que não somente missões, mas eu estou fazendo, inclusive, educação cristã com habilitação em missões. Porque o educador cristão, ele tem a função de coordenar todos os departamentos da igreja, a parte de ensino da igreja, ele que programa, ele que estrutura assim, a igreja, tá auxiliando o pastor. E eu posso estar atuando não só em uma igreja local, como também em um campo que precise de alguém. Então, vai muito além do que eu imaginava, porque eu nunca pensei nisso. Justamente, missões África, vou para a África fazer missões, passar fome, cuidar das crianças. Que é Desse assim, jeito. Né? Tem uma visão muito limitada do que é missões. E não isso. Missões a gente tá falando com o nosso vizinho, a gente faz missões na nossa família, no nosso lar. A gente faz missões tendo a nossa vida como testemunho verdadeiro. Então, muito mais do que apenas, não, é muito mais do que uma visão limitada de que missões é em alguns lugares, mas é em todo lugar que a gente deve exercer a missão que Deus deu para nós. Ok, que lindo, meninas. Hoje o nosso programa é maravilhoso. Ao meu lado, essas duas jovens lindíssimas. Nós tivemos aí o prazer de tê-las conosco no nosso encontro de moças. Foi maravilhoso. As portas estão abertas, meninas, para voltarem mais vezes. Amém. Eu quero agradecer vocês e gostaria que vocês deixassem as considerações finais. Gostaria que você deixasse, Aninha, um conselho aí para uma jovem aí que possa estar enfrentando dificuldades nessa questão sexual, nessa questão realmente, sabe, do chamado de Deus, agir, né? Alguém que tem um chamado de Deus e está em dúvida, será que é não? A voz de Deus. Queria que vocês deixassem aí um conselho aí para a galerinha que está aí nesse mundo e passando por tantas dificuldades e não sabe o que fazer.
Tenham como certo aquilo, o que Deus purificou, não torne você impuro aquilo que Deus purificou, né? Então, busque o Senhor de todo o seu coração, busque intimidade com Ele, busque sabedoria nele e estratégias para viver e buscar a santificação dentro daquilo que Ele te chamou para viver. Não pense que você é incapaz e busque pessoas que possam também te ajudar a estar passando por isso. E sobre chamado, intimidade com o Senhor também, gente. Essa é a base de tudo, basicamente. E buscar mesmo ouvir a voz do Senhor. Então, sonda o meu coração, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau e me mostra para onde que eu devo ir, me mostra o que eu devo fazer. E por mais que você não esteja ouvindo, muitas vezes o Senhor talvez não te responda de primeira, não te responda naquele momento, né? Mas saiba que Ele não deixou de te ouvir. Ele tá te ouvindo, mas muitas vezes a resposta que Ele vai te dar não seja ali nesse momento. Eu vejo que quando Ele fala assim, que Ele ilumina os nossos caminhos, muitas vezes Ele não ilumina o caminho inteiro, porque quando a gente vê o caminho inteiro, às vezes a gente quer correr e chegar lá primeiro. E Ele ilumina os nossos passos, muitas vezes, e vai iluminando cada passo que a gente vai dar, porque dessa forma a gente não ultrapassa os processos que nós temos que viver nos momentos devidos. Então, é confiar mesmo no Senhor, descansar na vontade dEle e saber que Ele tem cuidado da nossa vida, que Ele te chamou para uma santificação, que Ele te chamou para ser diferença aqui no mundo e viver mesmo a vontade dEle. Isso mesmo. E assim como o Lu falou, Deus vai iluminando nossos passos, mas Ele não mostra o caminho todo. Eu fico imaginando se, por exemplo, Deus chegasse para Moisés e falasse: Moisés, você vai passar 40 anos com esse povo no deserto, eles reclamando, eles enchendo seu saco, e você não vai entrar na terra prometida ainda por cima. O que será que Moisés desistir logo? Justamente. Então, a gente não querer precipitar o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é justamente o tempo dele, não é o nosso tempo. Que nós venhamos ver em pequenas ações, em pequenas atitudes, dar os pequenos passos. E o conselho que eu deixo para vocês é que eu não sou a única chamada porque eu sou seminarista. Você é chamado, tem essa certeza. Deus te chamou para algo. Você é filho dele e ele tem um propósito na sua vida. Tanto que não é à toa que a grande comissão é citada nos 4 evangelhos e no livro de Atos. Ide. O I é para todos. Então, tenha essa consciência. Por mais que você não saiba o seu chamado específico, tenha certeza de que Ele te chamou para algo. Para você evangelizar, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, seja na sua família. Quando um pecador se arrepende, a festa é no céu. Se for para salvar uma vida, já valeu a pena todo o seu testemunho. Então, tenha essa certeza. Ele te chamou. Amém, gente. Eu queria ficar aqui, né, a noite toda ouvindo aqui essas meninas, essas princesas do Senhor Jesus Cristo. Como foi bom ter passado esse momento com vocês durante o encontro, hoje aqui no programa. Que Deus continue abençoando o chamado na sua vida. Aninha, que tem uma família que se dedica à obra do Senhor. Eu fico assim encantada assim pela vida da Jaqueline, do Júnior, como eles fazem tudo, gente, com tanta excelência, como eles se dedicam à obra do Senhor Jesus. É encantador. E essa filha que linda, crescendo, com esses mesmos planos, com esses mesmos projetos. Gi, como foi bom ter te conhecido. Meu Deus do céu, que menina encantadora, linda. Amém. Que Deus continue te abençoando, Gi, no seu chamado. Eu tenho certeza que esses dias assim as meninas foram muito impactadas pela vida de vocês, porque vocês carregam a presença de Deus. A gente vê que o que vocês falam tem autenticidade, sabe? Tem brilho no olhar, tem vida no altar, e é isso que faz toda a diferença. Muito obrigado mesmo, viu? Amém. Obrigada. Amém. A gente que agradece. Nivaldo, você pode pegar um negócio aqui pra mim? E foi, assim, maravilhoso demais. Foi maravilhoso demais. Foi um privilégio nosso estar aqui com você também, né? Deixa eu passar uma lembrancinha aqui para vocês aqui do nosso programa. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada. Que agradece. Muito obrigada mesmo. Valeu demais.
Que momento maravilhoso foi esse de estarmos aqui, né? Em Salmo 119, versículo 9, diz esse versículo que eu comecei, né? Como purificará o jovem o seu caminho, guardando a palavra de Deus. Muitas vezes nós procuramos tantas coisas, né? Mas não, sabe? O evangelho de Deus é muito simples, é guardar a palavra de Deus no seu coração. Se você tem dúvidas enquanto a sua vida, enquanto a sua santidade, enquanto o seu chamado, busque orientação na palavra do Senhor. E eu tenho certeza que você vai viver uma vida feliz na presença de Deus, ok? Eu te aguardo no nosso próximo programa Conversa com Sara. Um grande abraço. Valeu, gente!